Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Cristiano Maguamul, sou um dos moderadores desta sessão que vai acontecer agora. Já foi anunciado o título desta sessão: Saúde Pública, Ciência Biomédica e Etnociência em Contextos Africanos, Inovação e Tecnologia. Eu sou docente de farmacologia na Universidade Eduardo Mondlane. Tenho a minha colega, a doutora Lúcia Chambal, que vai comigo moderar esta sessão. É uma sessão que tem alistados 7 oradores e vou agora conferir se estão todos presentes cá, que é para iniciarmos a nossa sessão. Mas antes de iniciarmos a sessão, se calhar permitir que a minha colega se apresente brevemente, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Lúcia Chambal, sou médica internista no Hospital Central de Maputo e sou docente na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. Muito bem, feitas as apresentações dos moderadores, vou conferir a presença dos oradores. Queria confirmar se está cá conosco Adelino Evaristo Caveta Joaquim. Adelino. Não sabemos se está virtualmente, está online, e o pessoal das TICs pode verificar no Zoom se há alguma reação, se o Adelino está presente virtualmente ou não. Tudo indica que não. O segundo orador listado, Ana Cristina de Oliveira Costa, muito bem, está presente. A seguir, Shafi Mulivane Niherenga. Shafi Mulivane Niherenga, está presente? Não está aqui na sala e não parece estar online também. A seguir, Zito Manuel Chale Masculino. Zito Manuel Chale Masculino. Está presente aqui na sala, muito obrigado. Dália Manuel Mateus de Jesus. Dália de Jesus? Não. Ramos Eduardo Pedro. Estou presente. Ramos Eduardo Pedro. Está online, muito bem, obrigado Ramos por confirmar a sua presença. E temos mais um, Débora Cristina de Jesus Bezerra. Débora, vemos o seu nome, está online, muito bem. Então, como veem, temos participantes que irão fazer as suas apresentações aqui na sala, presencialmente, e outros farão virtualmente através do Zoom. Cada participante, cada orador tem um total de 15 minutos para fazer a sua apresentação, e vamos seguir a sequência, a ordem que nos foi indicada aqui pela organização do evento. E passados 10 minutos da apresentação, eu irei levantar a minha mão para indicar que só tem mais 5 minutos para concluir a apresentação. Para os que estão presentes aqui na sala, teremos que encontrar algum mecanismo para comunicar com os que estão online. Se calhar irei entrar no Zoom e poderei comunicar diretamente a partir dali. Então, para começarmos a nossa sessão, vou convidar desde já a doutora Lúcia. Podemos avançar? Então, convido Ana Cristina de Oliveira Costa, que vai nos apresentar o trabalho com o título Avaliação e Projeção de Políticas de Saúde e Nutrição nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, à luz da Agenda 2063 da União Africana. Ana Cristina pode dizer brevemente, em poucas palavras, antes de começar a sua apresentação, que já lhe entrego o microfone, de que instituição vem e qual é a sua área de formação. Obrigado. 15 minutos.
Boa tarde a todos. Eu sou Ana Cristina. Eu venho da Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa brasileira, né, especificamente no estado de Minas Gerais. E minha área de formação básica é fisioterapia, mas atualmente eu trabalho como pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Acho que assim facilita. Ok. Bom, como foi dito, né, a gente vai falar um pouco, esse trabalho foi desenvolvido comigo, por mim e por um pesquisador, doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, coleguinha, tirou a apresentação. E a gente trabalhou, né, com essa avaliação e a projeção de políticas de saúde e nutrição para os países africanos de língua oficial portuguesa, à luz da Agenda 2063. Eu acho que você passou. Então, só para contextualizar um pouco, a Agenda 2063, ela tem como objetivo... Pode passar, colega. Isso. Ela é um marco estratégico muito importante, né, para o desenvolvimento do continente africano. Ela é uma agenda que basicamente trabalha com 7 aspirações, ou seja, ela objetiva alcance em áreas distintas. E uma das aspirações centrais dessa agenda é a aspiração 1, que ela fala de promoção de cidadãos saudáveis e bem nutridos, e ela é reconhecida como um eixo central dessa agenda, especialmente no que diz a respeito sobre o fortalecimento do capital humano. E quando a gente pensa, né, nos países africanos de língua oficial portuguesa, a gente entende que eles são marcados por importantes desigualdades, tanto da perspectiva social quanto das estruturas de sistemas de saúde e de nutrição. E por isso essa aspiração ela se torna um elemento tão importante quando a gente fala desse contexto da agenda, e ela se torna dessa maneira ela assume, né, um papel de extrema relevância quando a gente pensa da perspectiva do desenvolvimento do continente. Pode passar. E aí, quando a gente pensa numa agenda tão ampla, com contextos distintos, com aspirações distintas, a gente precisa ter algum mecanismo que fale para a gente como que essa agenda está se desenvolvendo, como que as aspirações estão ou não sendo alcançadas à medida que o tempo vai passando. E o que a gente percebe na literatura é uma ausência ainda de medidas que são utilizadas para avaliar o alcance dessas aspirações ao longo do tempo. Então, tendo essa lacuna na literatura, o nosso objetivo foi avaliar a evolução dos indicadores, tanto de saúde quanto indicadores nutricionais, que estão alinhados à Agenda 2063 nos países africanos de língua oficial portuguesa, e estimar o progresso esperado para os próximos 10 anos. Então, a gente fez uma estimativa aí ao longo de 5 e 10 anos do que a gente espera, se o que está sendo desenvolvido até o momento permanecer do modo como está, ao longo de 5 e 10 anos, o que a gente pode esperar. Pode passar. Então, a gente desenvolveu, né, um estudo ecológico de série temporal interrompida. A gente utilizou uma base de dados secundárias, tanto bases oficiais da União Africana quanto de outros organismos internacionais, e a gente avaliou as tendências temporais ao longo de aproximadamente 20 anos. Né? A gente tem uma variação entre os indicadores do ano que iniciou e do ano que terminou, porque a gente tem essa variação de dados disponíveis nas bases. E aí a gente trabalhou com a variação percentual anual e a variação percentual anual média para a gente estimar a tendência de como os indicadores de saúde nutricionais estão ao longo do tempo. Pode passar. E com relação às projeções que nós fizemos, a gente utilizou a variação percentual anual, o último segmento apresentado no modelo de regressão, para a gente estimar como esses indicadores vão estar em 5 e 10 anos. Pode passar. Então, só para contextualizar a metodologia, as nossas tendências, ou seja, o que a gente avaliou ao longo do tempo, a gente delimitou como estatisticamente significativo se tivesse um p-valor menor que 0,05, e tanto a variação percentual anual quanto a variação percentual anual média, elas foram expressas em porcentagem e com seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Então, a gente... Pode voltar. A gente avaliou separadamente, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e os indicadores são os indicadores que estão dentro da aspiração 1 da Agenda 2063, que é a mortalidade em menores de 5 anos e menor de 1 ano, desnutrição infantil, e aí o indicador que nós consideramos foi atraso no crescimento em menores de 5 anos,
anemia em mulheres com idade de 19 e 45 anos e esperança de vida ao nascer. E para a gente delimitar a nossa série temporal, a gente utilizou como marco duas políticas que estão relacionadas com a Agenda 2063, que é a Estratégia Regional Africana de Nutrição e Estratégia de Saúde para a África. A primeira, né, ela estima que haja, ao longo do tempo, uma redução de pelo menos 40% no registro de desnutrição. E a segunda, ela está relacionada com a ampliação do acesso ao serviço de saúde no que fala sobre a cobertura universal de saúde. Pode passar. E aí, para Angola, o que a gente tem em relação aos 5 indicadores que nós avaliamos? A gente tem uma melhora da expectativa de vida ao nascer, uma melhora tanto das taxas de mortalidade em menores de 1 ano quanto em menores de 5 anos. Em relação à anemia para mulheres de 19 a 45 anos, a gente tem um decréscimo, mas no último segmento da nossa análise há uma estagnação desse valor, então a gente não tem evoluído de forma positiva. E a gente tem uma questão muito preocupante para Angola, que é em relação à desnutrição infantil, porque a partir de 2008 a gente percebe um aumento do crescimento no número de casos de desnutrição. Pode passar. E aí, quando a gente pensa, né, na tendência do que estava antes da implementação daquelas duas políticas que nós utilizamos como marco para a nossa série temporal, e o que veio depois, a gente tem que os indicadores eles estão melhorando, mas quando a gente pega essa melhora após a implementação da política, a gente tem uma melhora que progride, mas progride de forma mais lenta. Então, aqui, para Angola, a gente tem o destaque para a expectativa de vida ao nascer, que progride, mas progride de forma lenta. E para a mortalidade em menor de 1 ano e menor de 5 anos, a mortalidade também cai, mas ela cai de uma forma mais lenta, se comparada ao período anterior à implementação daquelas duas políticas. Com relação às estimativas de projeção, né, que a gente espera para o futuro, se a gente mantiver o quadro que a gente tem hoje, a anemia permanece estável, então, ou seja, a gente não tem uma esperança de que, ao longo dos próximos 10 anos, a gente tenha uma redução significativa dos casos, e dando destaque também para a expectativa de vida ao nascer, que, apesar de estar aumentando, está aumentando de forma lenta. Pode passar. Em relação a Cabo Verde, a gente tem melhora dos indicadores de mortalidade em menor de 1 ano, ao longo do tempo, mortalidade em menores de 5 anos, e de desnutrição. Em relação à anemia, a gente percebe que, no nosso último segmento, de 2020 a 2023 da nossa série, a gente tem um aumento no número de casos, e esse aumento é considerado significativo. Em relação à expectativa de vida, a gente tem um aumento da expectativa de vida, mas, a partir de 2020, a gente percebe que esse aumento ocorre de forma mais lenta, progride de forma mais lenta. Pode passar. E aí, com relação à tendência pré e pós-implementação daquelas duas políticas, a gente tem que os indicadores melhoraram depois da implementação da política, mas também destacando aqui a mortalidade em menores de 5 anos e de 1 ano, que, apesar de progredir, progride de forma lenta. Em relação ao que a gente espera para o futuro dos próximos 5 e 10 anos, a gente tem, se a gente pegar o último segmento daquela nossa variação, a gente percebe que, se a gente mantiver dessa maneira, a gente vai ter um aumento significativo do caso de anemia em mulheres de 19 a 45 anos, e a gente vai ter um aumento da expectativa de vida, mas esse aumento também acontece de forma de forma lenta, mais lenta do que a gente tinha antes da implementação das políticas. Pode passar. Com relação à Guiné-Bissau, a gente tem uma melhora em todos os indicadores, com exceção da anemia, que também no último segmento a gente percebe que tem um aumento do número de casos. Então, entre 2020 e 2023, a gente tem um aumento do número de casos de anemia entre mulheres de 19 e 45 anos. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente pensa na tendência, né, dos indicadores pré e pós-implementação daquelas duas políticas, a gente tem uma melhora de todos os indicadores ao longo do tempo, mesmo após a implementação da política, mas ele segue reforçando o padrão que a gente viu para os outros países, que essa melhora acontece, mas ela acontece de forma mais lenta. E, em relação ao futuro, quando a gente projeta para 5 e 10 anos, a gente tem, utilizando o último segmento como padrão, um crescimento, né, a gente vai ter uma tendência de crescimento ao longo dos próximos 10 anos. Em relação à expectativa de vida,
a gente vai ter um aumento, mas esse aumento vai ser lento. E em relação à mortalidade em menores de 5 anos em 1 ano, ela continua caindo, mas ela cai de forma menos incisiva do que a gente tem visto até o momento. Então, a expectativa é de que para 10 anos a gente tenha uma redução, mas essa redução não seja tão expressiva quanto a gente tem até hoje. Pode passar, por favor. Em relação a Moçambique, a gente tem uma melhora tanto da expectativa de vida ao nascer, mortalidade em menor de 1 ano e 5 anos, e no registro de desnutrição. Mas, em relação à anemia, a gente tem um dado que é preocupante, que é, a partir ali de 2011, um aumento no número de casos de registros de anemia, e são registros considerados estatisticamente significativos. Pode passar, por favor. Em relação nessa análise da implementação pré e pós-política, o que a gente tem é um aumento da expectativa de vida e uma redução tanto da mortalidade em menores de 5 anos quanto menor de 1 ano, mas seguindo o padrão que a gente tem visto nos outros países, que é de uma progressão do indicador de forma lenta. E aí a gente dá destaque aqui também para as projeções futuras, que, se a gente mantiver o que a gente tem observado no nosso último segmento, os casos de anemia vão aumentar, a expectativa de vida vai aumentar, a mortalidade em menor de 5 e 1 ano vão reduzir, mas não de forma tão substancial como tem ocorrido até agora. Pode passar, por favor. Em relação a São Tomé e Príncipe, a gente tem uma melhora de todos os indicadores, exceto o indicador de anemia, que também no último segmento vem apresentando um aumento no registro de casos. Pode passar, por favor. E aí ela segue também o mesmo padrão que a gente vê para os outros países, que é uma redução da mortalidade em menor de 1 ano, uma redução da desnutrição, um aumento da expectativa de vida, mas no nosso segundo segmento, que é após a implementação da política que aconteceu em 2016, né, o marco é 2016, a gente tem uma melhora desses indicadores, mas de forma lenta. E pensando nas expectativas, né, de projeções para o futuro, se a gente mantiver como último segmento, a anemia vai continuar aumentando nos próximos 5 e 10 anos, e a expectativa de vida vai aumentar, mas vai aumentar de forma lenta também. Pode passar. E o que isso nos mostra, né? Então, a gente tem dados que são extremamente relevantes quando a gente pega uma série de pouco mais de 20 anos, que a gente tem avanços na mortalidade, ou seja, a gente tem uma redução no caso de mortalidade menor de 1 ano e menor de 5 anos, e a gente tem um aumento na esperança de vida ao nascer, ou seja, isso nos indica melhorias nas estruturas e nos serviços e nos sistemas de saúde. Né? Mas a gente entende que os dados nos mostram que permanecem algumas desigualdades. Então, a gente tem países avançando muito rápido, enquanto outros países nos mostram reversões que são significativas. Então, quando a gente fala de desnutrição, Angola é um cenário preocupante, porque a gente tem um aumento significativo dos casos de desnutrição. E quando a gente fala sobre anemia, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, eles nos mostram um aumento, especialmente no último segmento, que a gente utiliza como base para pensar em projeções futuras, o que me diz que, a longo prazo, o número de casos de anemia tendem a aumentar. E quando a gente observa, né, essa desaceleração dos indicadores, que historicamente são positivos, isso mostra para a gente que a gente pode estar chegando no que a literatura chama de limite epidemiológico, aonde novos progressos eles vão exigir outras intervenções mais complexas, que não sejam basicamente com foco restrito na saúde e na nutrição. A gente vai precisar de intervenções que considerem determinantes sociais, determinantes de nutrição, de habitação, de saneamento, e que trabalhem a equidade e distribuição de renda. E com relação às projeções, o que a gente observa é que, sem novas políticas estruturais, as melhorias elas vão continuar, porém em um ritmo insuficiente para alcançar as metas globais de saúde infantil e de saúde materna. Pode passar, por favor. Então, para a gente, né, resumir tudo que a gente observou aqui, a gente tem que os resultados eles sugerem que as políticas implementadas elas contribuem parcialmente para a melhoria de alguns indicadores, porém elas não foram suficientes para garantir os avanços consistentes em todos os contextos analisados. Isso reforça a necessidade de estratégias intersetoriais que enfrentem determinantes estruturais da desnutrição e das desigualdades em saúde. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana Cristina de Oliveira. Observou os
15 minutos que tinha alocados para a sua apresentação. Parabéns por isso. Vamos dar seguimento e convidamos o próximo orador, Zito Manuel Charles Masculino, por favor. E o Zito também vai, nas suas primeiras palavras, brevemente nos dizer quem é o Zito, qual é a instituição de que provém, etc. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela concessão da palavra. Antes de mais nada, só queria corrigir um bocadinho o nome. O masculino entrou por engano, o nome termina mesmo no Zito Manuel Charles. Sim, eu sou o Zito Manuel Charles, sou estudante de mestrado em Química da Universidade de Eduardo Mondlane atualmente. E sou analista clínico, trabalho em laboratórios clínicos, de análises clínicas do Sistema Nacional de Saúde. Nos últimos 10 anos venho estudando plantas medicinais, é uma área que tenho interesse em poder avançar ao mais alto nível. Atualmente trabalho no Sistema Nacional de Saúde na província de Gaza. Sim, eu vou apresentar aqui resultados da minha dissertação de mestrado, intitulado Avaliação Fitoquímica e Biológica de Plantas Medicinais usadas no tratamento de infecções sexualmente transmissíveis na região sul de Moçambique. Esses são resultados que foram desenvolvidos por mim, Zito Manuel Charles, e contou com o investigador Dr. Julião Armando Munjani, do Centro de Investigação e Desenvolvimento de Etnobotânica, e com a doutora Amélia Limone Frivela, da Faculdade de Ciências da UEM, e também contou com a doutora Diana Cláudia Gouveia Alves Pinto, da Universidade de Aveiro, em Portugal. Sim, em termos de estrutura de apresentação, nós teremos aí a introdução, a posterior vamos indicar quais são as espécies que são usadas pelas comunidades no local de estudo, teremos a metodologia e teremos os resultados da avaliação fitoquímica, atividade antioxidante, atividade antimicrobiana dos patógenos selecionados nessa pesquisa, e também teremos resultados de cromatografia pela metodologia de HPLC e, por fim, teremos conclusões e possíveis recomendações. Sim, salientar que em termos de introdução, temos um desafio a nível global que está relacionado com a resistência antimicrobiana. Nós sabemos que os patógenos estão cada vez mais resistentes e isso faz com que os medicamentos convencionais em que atualmente são usados na eliminação dos mesmos estejam comprometidos. Para o cenário das infecções que são sexualmente transmissíveis, quando estas não são tratadas ou são maltratadas, acabam tendo consequências clínicas ou epidemiológicas muito alarmantes. Então é preciso que haja soluções locais de modo a responder àquilo que são os anseios da população. Então, em termos de oportunidades que nós podemos constatar na medicina tradicional, já existem os pressupostos em que a OMS incentiva a integração da medicina tradicional alternativa nos sistemas nacional de saúde. E nesta senda, o Ministério de Saúde, a partir da sua Política Nacional de Saúde, onde a mesma é composta por 3 pilares, mas no seu segundo pilar orienta sobre o acesso e a utilização do Serviço Nacional de Saúde, onde existe como objetivo principal plasmado pelo MISAL, que é fortalecer o Sistema Nacional de Saúde. Então, no seu segundo pilar, no objetivo estratégico, estão lá várias estratégias desenhadas pelo MISAL para responder a esta ansiedade. Então, na estratégia 1.1, 1.18 está ligada diretamente com o papel da medicina tradicional alternativa para responder os anseios da população. Então, apesar do consumo de fitoterápicos, o consumo de plantas de uma forma excessiva pelas nossas comunidades, ainda existem lacunas. Existem lacunas que devem ser colmatadas. Essas lacunas são identificadas como a escassez de estudos que possam comprovar cientificamente os resultados dessas plantas, e também existe a percepção da comunidade de que tudo que é natural, tudo que é feito na base de planta não faz mal. Mas as literaturas científicas acabam nos provando o contrário. Por isso, é muito importante fazer um estudo mais aprofundado de plantas, não só fazer o consumo das mesmas,
porque qualquer estudo que é feito na base de planta visa responder de forma significativa para contribuir com a avaliação científica e promover o uso seguro desses fitoterápicos. O estudo foi realizado no distrito de Massangiri, na província de Gaza, dista aproximadamente a 330, 350 quilômetros da cidade de Maputo. Então, essas fazem parte das plantas que são usadas pela população local para o tratamento de infecções de transmissão sexual. Esta é a cena peterciana, a comunidade local chama de Nembe-Nembe, Cassia breviata, Lumanyama e, por fim, temos a Colospermium mopane, que é chamada de mopane pela comunidade local. Tem estudos que evidenciam isto. Isso é um estudo de continuidade porque, na verdade, esses ensaios começaram em 2019, a partir dos seus resultados etnobotânicos. Então, foram identificadas 14 plantas que são usadas pela comunidade. Então, gradualmente, vão sendo desenvolvidos estudos para comprovar a eficácia das mesmas sobre os patógenos que são associados. Em termos metodológicos, a estrutura seguiu o estudo seguiu nesses moldes. Após de pesquisa e aprofundamento da literatura, seguiu-se até a Massangiri, que é o local de recolha das plantas, mesmo foram recolhidas, foram catalogadas, até aos laboratórios de processamento, que é a Universidade Eduardo Mondlane e o laboratório de CIDI. Parte dessas amostras foram realizadas no laboratório da Universidade Zimbabweana, no Departamento de Nutrição. Então, o fluxo compreendeu, para além da extração hidroalcoólica por soxolete, fez-se o fracionamento dos extratos de produtos obtidos e, a posteriori, determinou-se a análise fitoquímica, a atividade antioxidante, a quantificação das classes químicas, que são os marcadores encontrados, e teste de atividade antimicrobiana. Porque estamos preocupados com a segurança das mesmas, então fez-se o exame de citotoxicidade. Para a quantificação fitoquímica qualitativa, as 3 espécies estudadas foram evidenciados os taninos, flavonoides, triterpenoides, esteroides, saponinas, não foi possível identificar na Cassia breviata, e os alcaloides não foram identificados nas 3 espécies. A negatividade, tanto a positividade dessas classes químicas que possam sustentar o perfil antimicrobiano ou antioxidante, tem literaturas que sustentam que a condição do solo e outros fatores externos podem, de certa forma, influenciar na quantidade e a qualidade dos princípios ativos. Mas há estudo realizado em Zimbábue por alguns autores, Chisembo, neste caso, que evidencia a existência desses biomarcadores nessas plantas em estudo. É muito importante também estudar a atividade antioxidante, neste caso foi determinado por método de DPPH, que é o sequestro método de sequestro de radical. Nós sabemos que o processo infeccioso em si, ou processo inflamatório, gera cheio de eventos adversos dentro do nosso organismo. Então, quando isto acontece, sempre há liberação de radicais livres. Então, é muito importante que os extratos vegetais que mostrem esses resultados sejam considerados como promissores para outros estudos. Então, para os extratos fracionados, nós fizemos o fracionamento com o N-hexano, o acetato de etila e do clorometano, e por fim tivemos o extrato aquoso. O extrato de acetato de etila é que representou os resultados mais promissores, com 84% de inibição para a Cassia breviata, 79% para a cena peterciana e mopane com 74%. Para o extrato aquoso, tivemos 68% para a Cassia breviata, 62% para a cena peterciana e 58% para o mopane. Esses resultados determinaram para que houvesse ensaios subsequentes. Para a atividade antimicrobiana, determinou-se a concentração inibitória mínima dos mesmos, foram selecionados os patógenos, Escherichia coli, Candida albicans, Streptococcus agalateae, Streptococcus do grupo D, Lactobacillus e Gardnerella vaginalis, porque são micro-organismos associados a infecções sexualmente transmissíveis, segundo a comunidade local de Massangiri e pelas evidências já
estabelecidas. Os resultados foram realizados em triplicado, nós podemos observar ali seus resultados e mais ou menos com desvio padrão para cada espécie. Então, esses são resultados do estado de Etila. A estado de Etila, nós trouxemos aqui esses resultados por ser o extrato com melhores resultados promissores em função do teste de citotoxicidade realizado a partir do ensaio de viabilidade celular. Então, nos resultados que estão sendo publicados de artigo de revista, nós temos todo o quadro completo para a fração aquosa, a fração de N-hexano e a fração de clorometano. E quanto à quantificação de compostos fenólicos, nós temos do outro lado o perfil cromatográfico que indica o tempo de retenção para cada extrato das plantas que nós tivemos em estudo, que é Mopane, Senna petersiana e Cássia abreviata. Este ensaio foi realizado por método LCMS. E do outro lado nós temos os compostos que foram quantificados para cada extrato. O ácido gálico, neste caso, apresentou maior quantidade em relação à catequina, caricina e ácido elágico. Quer dizer, em todos os estados nós conseguimos identificar os 4 compostos que estão relacionados com a atividade antioxidante, tanto com a atividade antimicrobiana que as mesmas plantas são atribuídas. E, em termos de conclusão, vir-se aqui salientar que os resultados obtidos nessa pesquisa, o seu perfil fitoquímico abrangente identifica nas 3 espécies tanino, flavonoide e tripnoides, que já são resultados promissores, e a fração de etano e a fração aquosa, como era atividade antioxidante de 49,9% a 84%, isso já indica uma janela terapêutica muito promissora. Então, salientar que esses resultados são resultados que podem propiciar o início de uma investigação. É importante dizer que uma investigação somente termina quando tiver um impacto para a comunidade ou para a população. Neste momento vão sendo desenvolvidos estudos junto com a Universidade de São Paulo, Brasil, e a Universidade de Aveiro, em Portugal, para que esses estudos sejam dados continuidade e quem sabe que Moçambique tenha os seus fitoterápicos desenvolvidos e a população possa usar de uma forma segura. Essas são as referências que são parte de algumas referências que foram usadas para sustentar esta pesquisa. E chegado aqui, agradecer pelo tempo dispensado. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Zito, Charlie, pela apresentação que fez em 11 minutos. Isso é bom, faz com que tenhamos mais tempo para um momento de debate. Vou convidar o próximo orador, que vai apresentar-nos através do Zoom. Convido, se estiver a ouvir-me, Ramos Eduardo Pedro, para iniciar a sua apresentação. Colegas das TICs, temos condições para termos o Ramos. Muito bem, obrigado. Há uma indicação de que sim. Ramos Eduardo Pedro, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde. Ramos, pode interagir conosco. Consegue ouvir-me? Sim. Muito bem. Obrigado. É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde à plateia. E, em primeiro lugar, queria agradecer a equipe organizadora desse evento e por ter nos reconhecendo a comunidade e a juventude africana para esse evento. Eu sou o Ramos Eduardo Pedro, docente da Escola Superior Pedagógica de Bengue, em Angola, sou angolano, e formado em Engenharia Informática, mestre, então, na qual eu vou apresentar esse tema com o tema Tecnologias Digitais em Educação Intercultural. Não sei se tenho aí a apresentação.
Colegas das TICs, conseguimos ter a apresentação do Ramos Pedro projetada. Aguarde só um instante, Ramos. Está bem, está bem. Muito bem, deste lado nós conseguimos visualizar. Diga-me se consegue manejar a partir de onde está. Ramos. Ok. Sim, Olha, já vejo, já tenho a Mas- apresentação. consegue visualizar a sua própria apresentação no Zoom? Através do Zoom. Tá bem, deixa eu fazer isso. Caso não consiga, terá que sempre pedir para se avançar para o próximo slide, em viva voz, para que os colegas aqui das TICs possam fazer avançar a sua apresentação. Tá bem, deixa eu visualizar isso. A apresentação. Sim? Sim, os quatro tentar visualizar no Zoom, facilitar o processo de avanço. Esses aí são os problemas das TICs. Tá bem. Nós conseguimos lhe ouvir. Se tem a sua Sim. apresentação no dispositivo, no computador, seja que dispositivo estiver a usar, pode iniciar a apresentação e sempre quiser que se avance para o próximo slide, é só mesmo dizer avance. E os nossos colegas cá irão avançar. Tá bem? Tá bem. Muito bem. Ok. Pode prosseguir. Então, conforme já me apresentei, por não ser repetitivo, em suma, vamos falar sobre as tecnologias digitais, educação intercultural, ensino da informática em África. A presente investigação vem analisar o papel das tecnologias digitais no fortalecimento da educação cultural no ensino da informática em África. No contexto do mercado pela investigação cultural e por desigualdade no acesso à tecnologia integra várias ferramentas digitais no processo de educação e apresente como uma oportunidade estratégica para a inclusão e a qualidade de desenvolvimento de competências digitais. Então, com isso, nós temos o problema. Qual é o problema que nos trouxe da nossa pesquisa? Primeiro, um dos problemas é a desigualdade digital, a falta de contextualização cultural no ensino da informática em África. Isso representa uma barreira significativa e inclusão, educação e currículo e desatualizações das infraestruturas precárias. Então, nós temos problemas tão difíceis com a evolução da tecnologia ou a educação cultural em África, com base a nossa pesquisa. Primeiro, a desatualização dos currículos e as infraestruturas precárias que nós temos, e também a barreira linguística que nós temos com base à exclusão e sobre dificuldades no ensino da informática em vários milhões de africanos. Especialmente, a nossa pesquisa está mais ligada a Angola e Moçambique. Você pode passar, por favor? Qual é um dos objetivos da nossa pesquisa é analisar o papel da tecnologia digital na educação intercultural e no ensino da informática em África. Nosso objetivo específico é comparar a evolução do ensino da informática em África entre Angola e Moçambique, identificar os desafios, oportunidades e propor estratégias pedagógicas inovadoras sobre a inclusão. Dentro da evolução
da tecnologia. Pode passar? Nós temos várias referências sobre a nossa investigação. Temos uma das referências é o trabalho feito pela Unesco, que é sobre as TIC na educação em África, onde teve as tecnologias e não é uma ciência neutra. Não é uma ciência neutra dentro da África. É uma ciência já antiga, já existe, mas como é que nós vamos relacionar entre a tecnologia e as culturas locais? Esse é um problema muito sério sobre as nossas pesquisas, porque nós refletimos só nas línguas coloniais, o português, francês, inglês e outras línguas que as ferramentas usadas em África estão mais relacionadas sobre essas línguas. A educação cultural é uma base fundamental para promover a qualidade e diversidade da inclusão no ensino da informática. Então, qual é o equilíbrio que nós temos dentro do ensino da informática em África? É o conhecimento da tecnologia global. Será que a população ou a juventude africana tem conhecimento total sobre o ensino, sobre a informática? Ou quais são as ferramentas que têm as línguas africanas ou que envolvem as línguas africanas dentro do nosso continente ou da nossa área, por exemplo, da CPLP. Então, se você pode passar. Então, achamos metodologias para que tenhamos esse nosso resultado. Uma das metodologias que nós usamos, que estamos a usar na nossa pesquisa, é o estudo qualitativo e estudo comparativo, e temos a revisão bibliográfica e a revisão documental. Sim, pode passar. No contexto africano, o continente africano possui mais de 2.000 línguas que representam o rico maciço cultural. Mas essas 2.000 línguas, será que temos ferramentas tecnológicas que têm as nossas línguas usadas? Será que usamos as ferramentas tecnológicas com nossas línguas? Essa é uma grande pergunta que vem para nós. Apesar de que, com base nas nossas pesquisas, já existem algumas ferramentas, mas não estão desenvolvidas. Será que essas ferramentas são reconhecidas internacionalmente? Será que essas ferramentas são desenvolvidas internacionalmente? Então, essa é uma das perguntas que nós colocamos, e nós, como jovens pesquisadores da CPLP ou de África, então, é uma grande responsabilidade que nós temos com base na evolução das línguas, da cultura e a tecnologia. A população jovem africana demonstra uma grande capacidade na adaptação da tecnologia e na criatividade. Sim, nós jovens africanos estamos desenvolvidos na criatividade, mas o que nos impede sobre essa criatividade? Como já disse, a falta de infraestruturas tecnológicas, a formação de professores capazes para que os nossos jovens tenhamos ferramentas ligadas às nossas línguas africanas, a atualização dos currículos acadêmicos dentro das nossas instituições de ensino. Então, é um dos problemas tão importante sobre a nossa pesquisa. Com base no nosso gráfico e o resultado que nós tivemos da nossa pesquisa que nós estamos a fazer nesse momento, vimos que 64,3% dos estudantes não têm computadores. Não têm computadores, e as ferramentas essenciais para o ensino de informática têm N dificuldades. E temos 71,4% dos estudantes não têm acesso à internet. E a internet é limitada significativamente para dar oportunidade a esses jovens, por exemplo, nas suas pesquisas. E 65,9% dos utilizadores de smartphone, porque a falta de equipamento tecnológico, principalmente os computadores, em África,
computadores são mais elevados, acesso muito alto, são muito caros, então a juventude recorre mais aos telefones para que eles façam as suas pesquisas. Como criar essas ferramentas com essas condições que eles vivem, por exemplo. 79, 75, 76,1 que acreditam de que o seu desempenho, o fraco desempenho nas suas pesquisas ou na elaboração de ferramentas tecnológicas é por falta desses equipamentos tecnológicos, principalmente a internet. Um exemplo concreto, se nós irmos no Brasil e Portugal, tem-se usado o EduROM para todos os estudantes, mas nós aqui em África, ainda um pouco, a África do Sul está um pouco mais avançado e o Quênia no uso do EduROM, e Angola ainda não temos o EduROM até nesse momento, mas eu vi que Moçambique são 3 instituições, 3 universidades, já se usa o EduROM, mas não é 100%. Então, essas são dificuldades que nós temos na utilização dessas tecnologias, no avanço das tecnologias, para que nós tenhamos ferramentas ferramentas relacionadas às nossas línguas maternas, por exemplo. Como é que nós vamos usar isso com essas dificuldades? Então, temos aqui temos dados comparativos entre Angola e Moçambique, segundo as nossas pesquisas, sobre o uso da internet. Vejo que Angola tem 17,6 milhões de utilizadores da internet, uma taxa de penetração de 44,8% da população de acesso moderado. Moçambique, 7,12 milhões de utilizadores da internet e uma taxa de penetração de 19,8% da população, apenas 33,2% com acesso à eletricidade. Então, esses são déficits muito mal para a nossa evolução. Desafios. Quais são os desafios que nós temos em África no uso dessas tecnologias? Uns desafios, por exemplo, sim, pode passar, obrigado. Um dos desafios é o fornecimento da eletricidade irregular, com limitações e com tanta dificuldade de acesso à tecnologia digital. E em muitas regiões de África, são casos muito concretos. Para nós, da área de tecnologias, sem esse elemento de eletricidade, o avanço da tecnologia fica um pouco limitado. Mas não quer dizer que não está a se trabalhar com essa tecnologia. Não, há avanço também há casos positivos, porque mesmo com escasso de infraestruturas, com falta de algum equipamento tecnológico, mas ainda temos algumas ferramentas, alguns softwares já criados pelos desenvolvedores moçambicanos e angolanos, e já se fala sobre o uso das culturas africanas e o uso das línguas africanas dentro dessa ferramenta. Um exemplo concreto é a ferramenta Ken, que é criado por alguns jovens moçambicanos, e temos uma ferramenta que é criada pelos jovens angolanos, que é o Rei Língua. Essas ferramentas já se consegue trabalhar com essa ferramenta, usando as ferramentas, as línguas africanas. Então, com base a essas línguas africanas, nós vimos que a linguística, a língua colonial, vem dando uma barreira no ensino de informática, exclusivamente para os falantes, por exemplo, de línguas nacionais e a valorização do conhecimentos locais. Então, quando é a exclusão dentro Ramos tem que acelerar um pouco a sua apresentação, só mais 5 minutos. Muito obrigado. Quais são as oportunidades para o uso dessa agricultura? É o crescimento das redes móveis. Em África, oferece uma via muito alternativa para a democratização e o acesso digital, especialmente em regiões sem infraestruturas fixas. Como é que fica uma região sem infraestruturas fixas para o desenvolvimento das tecnologias em África?
Então, temos aqui um exemplo concreto, a abordagem inovadora. Nós vimos que já se usa, temos o uso de jogos culturais, já temos jogos culturais, o uso baseado em mitologias africanas, em conceito dos computadores e pôr em prática as culturas. Ok, nessa comparação, se podemos passar, já passei nessa planificação. Ok. Quais são os impactos que nós temos sobre o desenvolvimento da tecnologia no uso das culturas em África? A integração entre a tecnologia digital e a educação intercultural vem nos ensinando sobre a informática em África gera uma transformação simplificada e capaz de que os estudantes, os jovens africanos, com maior engajamento, com base nos seus conteúdos e com base às suas reflexões, e tem as culturas como a comunidade africana apresenta uma valorização dos saberes ancestrais e através das plataformas digitais. Essa. Conforme eu dizia, um dos grandes homens que eu 2 minutos, Mandela. Ramos. Sim, ok. Deixa-me concluir, tem 2 minutos, muito obrigado. Sim, podemos passar para a conclusão. Esses dados já retratamos, também já falamos sobre as recomendações. Concluindo, a integração das tecnologias digitais no ensino da informática em África não deve ser apenas técnica, mas sim fundamentalmente sociocultural. E a educação intercultural digital, ela representa o caminho mais promissor e para alcançar a inclusão efetiva e o desenvolvimento sustentável no continente. Ao valorizar os saberes locais e a contextualização, as ferramentas tecnológicas globais criam um ecossistema educacional capaz de transformar a exclusão digital e as oportunidades de desenvolvimento humano e social. Muito bem. Conforme dizia Nelson Mandela, que ele defende que a educação é o principal instrumento para transformar a sociedade e promover a igualdade. O que tenho dito, muito obrigado pela Muito atenção obrigado, e Ramos. Ramos Eduardo Pedro, pela sua apresentação. Levou um pouco mais tempo, naturalmente, por causa das condições de conectividade e desafios colocados pelas tecnologias para podermos seguir a sua apresentação. Vamos prosseguir e a apresentação a seguir também vai ser feita em modo remoto. Débora Cristina de Jesus Bezerra vai fazer a sua apresentação. Consegue partilhar ecrã? Consegue partilhar a tela, Débora? Ou quer que isso seja feito a partir deste lado? Consegue ouvir-me? Sim, consigo. Boa tarde. E, na verdade, boa noite, né, Moçambique? Boa noite a todos. Eu agradeço se puderem compartilhar, por gentileza. Pois, muito bem. A ser partilhada deste lado, a Débora só tem que pedir para avançar, tem que dizer avance, adiante, alguma coisa para se mudar o slide. Muito bem. Colegas, por favor. E posso já anunciar, os participantes remotos, os que estão no Zoom, podem colocar, tendo questões, através do chat e havemos de ler no momento de debate. Se tiverem questões, podem colocar no chat. Os colegas estão no Zoom. Obrigado.
Muito bem. Débora Cristina, nós conseguimos ver o seu slide, espero que o mesmo desse lado. Pode avançar. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Débora Cristina de Jesus Bezerra. Eu sou graduada em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Pará, campus Ananindeua. E o meu trabalho tem como título a evolução do uso das TICs na educação em Física pós-independência em Moçambique. Comparações entre Maputo e Ananindeua. Primeiramente, gostaria de iniciar agradecendo a organização do evento pela oportunidade de apresentar este trabalho. E a minha pesquisa, ela aborda a evolução do uso das TICs na tecnologia digitais de informações e comunicação no ensino de física a partir de um diálogo entre dois contextos, Maputo e Ananindeua. Destaco também que desde o início não se trata de uma comparação hierárquica, mas de uma proposta baseada no diálogo entre as duas realidades, buscando compreender como esses contextos podem contribuir mutualmente, certo? Pode passar? Na introdução, as TICs como ferramentas educacionais. Como inicialmente é importante situar que o estudo tem os seus marcos legais no uso. Aqui no Brasil, a BNCC de 2017, que ela estabelece o uso das tecnologias digitais como a competência geral. E assim enfatizando um pensamento crítico e autonomia e o protagonismo dos estudantes. Em Moçambique, existe a Política para a Sociedade de Informação de 2019 a 2028 e a Lei das Transações Eletrônicas, que reforçam a importância da inclusão digital e da inovação no campo educacional. Assim, em ambos os contextos, as tecnologias, elas são reconhecidas como fundamentais para a educação contemporânea. Então, pode passar? Dentro dessas informações, o que é que acontece? No ensino de física, né? O ensino de física ele tem um conceito mais abstrado, onde ocorre a dificuldade de visualização, exemplos, eletromagnetismo, ondas e fenômenos microscópicos. As TICs, elas servem como uma mediação. Então, essas tecnologias, elas incluem os recursos como celulares, computadores, internet, utilizando as plataformas digitais, as simulações, e dessa forma as TICs, elas atuam permitindo visualizar os fenômenos e tornando a aprendizagem mais significativa para esses alunos, dentro do ensino de física. Pode passar? No contexto moçambicano, no contexto moçambicano, as TICs em Maputos, o que acontece? Dentro desse levantamento, percebemos que no contexto moçambicano existe uma inserção das tecnologias que ocorre de forma gradual, especialmente nesse período pós-independência, e esse processo ele está associado a políticas públicas e estratégias que buscam ampliar o acesso à educação, como o uso de software, de laboratórios digitais, e mesmo com essas limitações de infraestrutura, observa-se um uso criativo e adaptado às tecnologias no ensino. Pode passar? No contexto brasileiro, no caso em Ananindeua, as TICs, elas estão presentes no ensino com o uso das plataformas digitais, vídeos, aplicativos, entre outros. No entanto, ainda enfrentamos desafios. Tá? E quais são esses desafios? As desigualdades do acesso à internet, limitações estruturais e a necessidade de formação docente para o uso pedagógico dessas tecnologias, ou seja, apesar dos avanços e dos usos das TDICs, ainda não ocorre de forma plenamente equitativa, tá? Dentro dos contextos em Ananindeua. Pode passar?
Sendo assim, quais são os tipos de análise feita após esses levantamentos? Analisar Maputo e Ananindeua, o que ocorre é a adaptação e a criatividade no uso dessas tecnologias, e por mais que tenham essas diversidades e nos recursos e nas desigualdades no acesso. Então, o estudo, ele reforçou e ele reforça que o mais importante não é comparar, mas promover um diálogo e a troca de experiências. Dessa forma, ambos os contextos podem aprender um com o outro, tá? Pode passar. Então, como objetivo, a pesquisa vem analisar, identificar os desafios e promover esse diálogo dentro do ensino das TICs, dentro do ensino de física, desculpa. Então, para isso, foi utilizada uma abordagem mista, foi feito um questionário pelo Google Forms. Com a aplicação desse questionário online, teve a presença de professores e estudantes, tanto em Maputo quanto em Ananindeua, e essa metodologia ela permitiu compreender tanto os dados quantitativos quanto as percepções desses participantes. Pode passar? E dentro dessa metodologia, né, como foi informado, foi uma pesquisa mista, foi feito um questionário, e dentro desse questionário online tivemos a possibilidade de fazer esse levantamento nos dois contextos e nos locais, como foi mencionado, Maputo e Ananindeua. Pode passar? Aqui são os perfis dos participantes. No total, foram 28 pessoas, sendo ele a maioria mulheres. E dentro desse perfil dos participantes, a maioria era do ensino superior. Lembrando que foi feito esse levantamento na época que eu estive em Moçambique, e dentro desses resultados mostram que as TICs elas fazem parte do cotidiano educacional. O celular ele aparece em... Pode passar? O celular ele aparece com mais frequência, certo? Como recurso utilizado para ter essa acessibilidade na informação, na tecnologia, e os participantes eles indicam o celular como o maior recurso, né, maior ferramentas que eles utilizam, tanto para ensino quanto para desenvolver aulas, entre outros. E além disso, os participantes eles melhoram, o que eles puderam analisar, né, e informaram que o uso das tecnologias melhoram a compreensão dos conteúdos, aumentam a motivação e tornam as aulas mais dinâmicas. Por outro lado, ainda existe esse desafio que é em relação ao acesso limitado da internet, aos dispositivos, o uso reduzido das simulações no ensino de física, o que torna o quê? Que os desafios são comuns nos dois contextos, tanto na Amazônia Oriental, Ananindeua, quanto em Maputo, tá? Moçambique. Então, qual é a perspectiva? Aqui são os resultados, dos recursos tecnológicos. Pode passar. Aqui, pode passar. O uso das TICs, né, como vocês podem ver, melhoram o entendimento no ensino de física, com 71,4%. Os gráficos, pode passar. Aqui os gráficos, né, do resultado que foi feito no Google Forms. Pode passar. A maioria, em relação aos desafios do uso das TICs, como vocês podem analisar, é em relação à falta de dispositivos, né, e de uma internet adequada nos dois lugares, tanto em Maputo quanto em Ananindeua. E pode passar. Dentro dessas perspectivas, né, para Moçambique e Brasil, no caso Maputo e Ananindeua, qual é a proposta desse levantamento de dados, dessa comparação entre as duas regiões? É justamente ter uma possibilidade futura de investimento em formação docente, como minicursos, propostas didáticas, tanto para os alunos do ensino superior, que serão
futuros docentes, como para os alunos do ensino secundário / ensino médio, que são esses alunos que vão ter acesso, vão ter contato com o ensino de física. Então, a ampliação dos acessos à tecnologia, exemplo, em lugares como não tem acesso à internet, o acesso é limitado ou a falta dos equipamentos, trazer o recurso que mais eles utilizam, o celular. Então, trazer o celular juntamente com experimentos de baixo custo, vídeos, softwares que existe para os celulares, assim fazendo com que esses alunos entendam o ensino de física de uma forma mais significativa. E o outro é o fortalecimento dessa cooperação entre Moçambique e Brasil, tá? Mais específico, Ananindeua e Maputo, que é justamente para ter essa troca de conhecimentos, essa troca de experiências e futuramente essa aplicação, né, do levantamento dessa pesquisa. Então, assim, pode passar, né, nas considerações finais, que após toda essa pesquisa e esses dados levantados através do formulário e a conversa entre os professores / os alunos, tanto de ensino secundário quanto de ensino superior, temos que as TICs, elas fortalecem o ensino de física e as ciências exatas. Há uma importância pedagógica, que é justamente para fazer com que esses alunos sejam imersos, né, nessa inclusão digital. Pode passar. Então, assim, aqui as minhas referências, o meu agradecimento, e só para concluir, né, que dentro dessa síntese das tecnologias digitais, informamos que há um grande potencial dentro do ensino de física, existe toda essa diversidade, né, esse impacto que depende não apenas do acesso, mas da forma que são integradas ao processo pedagógico, e essa pesquisa, ela justamente, né, tem como intuito fortalecer essa parceria entre Maputo e Ananindeua dentro do contexto, né, tecnológico e científico, para poder trazer mais significativo, aulas, né, de física mais significativa para esses alunos da Amazônia Oriental e da África. Obrigada. Muito obrigado, Débora Cristina de Jesus Bezerra, pela sua apresentação. Também fez uso econômico do tempo. Em 12 minutos fez a sua apresentação. Isto dá-nos tempo para mais minutos durante o debate. Deixa-me, antes de passarmos para a parte do debate, verificar mais uma vez se estão conosco online o Adelino Evaristo Caveta Joanqui, que não esteve no início. Adelino? Não. Também verificar se está Dália Manuel Mateus de Jesus. Também não. Okay. O Shafi Mulivane Niherenga. Não. Está bem. Então, estes oradores não estão cá presentes. Tivemos 4 apresentações. Chegamos ao fim destas 4 apresentações e vamos abrir um momento para debate. Só para lembrar rapidamente, na primeira apresentação, a Ana Cristina de Oliveira Costa falou-nos de políticas de saúde e nutrição e a volta da Agenda 2026. Depois, o Zito Manuel Charles falou-nos de plantas medicinais e seu potencial uso para o tratamento de infecções de transmissão sexual. E depois o Ramos Eduardo Pedro falou-nos de tecnologias digitais e educação intercultural, de forma breve. E depois a Débora Cristina de Jesus Bezerra acabou de nos falar de TICs no ensino de física em Moçambique e no Brasil. Então, abre-se agora um espaço para a apresentação de
perguntas, comentários, tudo que se oferecer a dizer, tanto para os que estão presentes aqui, fisicamente, como os que estão no Zoom. É só levantar a mão, se está aqui na sala e quer colocar alguma pergunta. Quem está no Zoom pode escrever no chat ou, como estamos também online, pode também levantar a sua mão digital e vamos dar a oportunidade de falar. Temos uma mão levantada, sim, por favor. Boa tarde a todos e parabéns pelas apresentações. Então, a minha questão é sobre alimentos e saúde e nutrição para a Ana Cristina. Então, foi bom saber, foram interessantes os resultados que apresentou, especialmente sobre Moçambique, e fiquei um pouco preocupada com a anemia. A anemia é um problema antigo em Moçambique, nós já sabemos que temos esse problema, mas fiquei espantada que nós introduzimos o programa de fortificação de alimentos mesmo por causa disso. É obrigatório desde 2016. E depois disto, o problema da anemia continua. Então, é caso para dizer que é uma política fracassada essa? Talvez um minutinho só, Ana Cristina, talvez recolhermos mais uma ou duas questões, havendo, e depois vamos dar a oportunidade de reagir, está bem? Mais alguma questão aqui na sala e no Zoom? Não. Aqui na sala? Não? Está bem. Ana Cristina, por favor. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar que quando a gente faz a implementação de uma política, a gente começa a olhar para o problema. Então, é muito comum a gente ver que o número de registro de casos ele amplia quando você tem a política, porque antes disso você sabe que o problema existe, você quantifica esse problema, mas a partir da implementação da política, existem normas a serem cumpridas. Então, você precisa fazer o registro da doença, você precisa fazer o exame, você precisa fazer a suplementação. Então, as pessoas acessam mais o serviço. Então, a partir do momento que elas têm maior acesso ao serviço, a gente também vai ter um maior número de casos. Então, a gente nunca diz que essa política é fracassada. E a gente entende que ela sozinha não é suficiente para dar conta do problema. Especialmente quando você vê o número de casos aumentando, então você fala, ela sozinha não vai resolver, porque é uma questão intersetorial. Então, não é só a suplementação, é o acesso ao alimento. Não é só a suplementação, é o acesso ao serviço de saúde. Porque se você suplementa, mas o suplemento sozinho não é o suficiente para fazer o controle da anemia, né? Então, você precisa ter uma alimentação que seja considerada adequada. Então, a gente passa por uma questão, por exemplo, de desigualdade de renda que limita o acesso a uma alimentação saudável. Mas, a partir do momento que você tem a política, essas pessoas que não acessam o alimento de forma, o alimento saudável, essas pessoas vão passar a terem a notificação do caso de anemia. Então, a política ela não é falha, a política ela lança luz para um problema. Ela sozinha não dá conta desse problema, a gente precisa dessa conexão com outras dimensões para conseguir resolver. É bom essa pergunta, porque abre para uma questão importante, que quando a gente fala que antes das políticas a gente tem uma desaceleração, por exemplo, da mortalidade mais acentuada do que após a política. Isso não significa que essas políticas não estão surtindo efeito. Significa que elas promovem um efeito, mas que esse efeito ainda não é considerado suficiente, porque a gente tem deficiência em outras áreas que ainda não estão tendo o investimento que precisa. Então, você reduz os casos de mortalidade infantil porque você aumenta a vacinação, por exemplo. Mas, se você não aumenta o acesso à alimentação, essa criança vai continuar morrendo. Se você não melhora a qualidade do saneamento básico, essa criança vai continuar morrendo por condições que a gente considera condições preveníveis. Então, a política sozinha, ela não vai dar conta daquele problema. A gente precisa pensar nessa intersetorialidade, porque o problema ele tem
ele é multicausal, né? A gente tem várias causas, então a gente precisa dar conta dessa demanda toda. Mas a política, ela sim, ela é relevante para lançar a luz para o problema e para auxiliar no seu controle. Muito bem. Se calhar, antes dos seus comentários, tenho perguntas para... Tenho uma pergunta para o Zito Chal, que falou-nos de plantas medicinais de ITS. E a pergunta é, como é que interpreta a seletividade que mostrou ali, observada, que levou à não inibição, especificamente de lactobacilos, pelas plantas que esteve a testar? Como é que interpreta isso? E a segunda pergunta, se calhar, seria que passos é que acha que seriam necessários para se avançar, para se transitar da fase do estudo que fez, não é? Para ensaios in vivo? Que passos é que acha que seriam necessários serem dados? Há uma pergunta também para o Ramos Eduardo Pedro, e tem a ver como operacionalizar esta educação intercultural aqui de que falou na prática. Como é que isso se faz, né? Como é que isso pode ser feito? E depois tenho também uma pergunta para uma ou duas, se calhar, perguntas para a Débora Cristina. Fez os seus estudos em Moçambique e no Brasil, e fez referência à questão da infraestrutura tecnológica e outras, que em Moçambique em particular não é muito boa. Que soluções é que propõe para que realmente as TICs, no caso de Moçambique, possam ter utilidade para ensinar física, tendo em conta estas infraestruturas deficitárias que se apresentam em contextos como os de Moçambique? Se calhar podemos começar pelo Zito. Boa tarde mais uma vez. Obrigado, professor, pelas questões. Eu estava aqui a comentar com meus colegas que existem algumas questões que não podem sair de seres profissionais na qual nós conhecemos muito bem. Mas vou responder as questões. Sim, primeiro vou mesmo na última questão que o docente fez, depois vou ir na primeira. Sobre os passos que devem ser seguidos para que possam ser realizados ensaios in vivo, primeiro queria me suportar do ponto da colega. Os problemas de saúde não dizem somente ao Ministério de Saúde, eles dizem respeito a todos os setores. Por isso as políticas públicas devem ser harmonizadas e realinhadas para que elas tenham realmente impacto. Indo ao ponto de vista do estudo realizado, os químicos somente, os biólogos somente, eles sozinhos não são capazes de trazer respostas definitivas para a comunidade. É necessário que haja investigação está a acontecer, é necessário que haja mais investimentos aliados a essa pesquisa. Nós fizemos sim estudo in vitro e os resultados são promissores. Mesmo conseguimos identificar que há inibição do crescimento de lactobacilos, isso já é bom, porque lactobacilos fazem parte da fauna normal vaginal da mulher. A não só a inibição significa que o extrato tem potencialidade sim para ser usado, mas é preciso que haja mais estudos. Por isso estamos a criar parcerias com outras universidades. Em Brasília, por exemplo, já estão um bocadinho avançados, eles já conseguem desenvolver fitoterápicos, e também algumas universidades em Portugal, como fiz a menção, para que esses resultados não parem por aqui, mas que haja mais ensaios. Então, com financiamentos alinhados, canalizados à pesquisa, nós sim, a médio prazo, podemos ter resultados promissores naquilo que é a nossa biodiversidade vegetal. Obrigado. Sim, a doutora vai circundar aqui. Tem uma questão, sim? Antes de passarmos para o próximo orador.
Obrigada. É só porque é para complementar a linha. Os lactobacilos em alimentos, eu trabalho com alimentos, é muito bom que esteja lá. Agora, quando está na flora vaginal da mulher, é mau? Eles fazem parte da flora normal vaginal da mulher, mas por ações externas e outros fatores associados, como a limpeza que as mulheres vão usando, esses componentes de bactérias acabam sendo patogênicas e podem manifestar em forma de corrimento. Por isso eu estava a dizer aqui que nesse estudo etnobotânico que foi feito em Massanger, a identificação dessas doenças não é feita por meio de testes específicos. Então, o que acontece? Os praticantes da medicina tradicional, quando a mulher vai ao encontro delas e manifesta que tem corrimento, eles o que fazem é só acoplar a esses extratos todos. Levam as plantas, são 14 como fiz menção, eles vão fervendo e dão às mulheres. Então, nesse estudo, já que não conseguimos fazer a testagem especificamente para o Neisseria, gonorreia ou clamídia, que são patógenos específicos, então procuramos algumas bactérias que estão associadas tanto para a flora normal e tanto para algumas que acabam criando patógenos nessas mulheres. Então, os lactobacilos fazem parte, sim, da flora normal vaginal da mulher. Verdade. O que eu queria talvez só tentar, não sei, é o seguinte: nós quando temos os lactobacilos, o que se pretende muitas das vezes, mesmo na presença de outras infecções de transmissão sexual, os lactobacilos são sempre protetores e existem estudos que também são feitos com fitoterápicos e cujo foco principal é tentar fazer com que a flora vaginal seja basicamente, maioritariamente composta por lactobacilos, porque esses têm uma grande utilidade. Não são causadores de corrimento como tal. Acabam aparecendo os quadros de corrimento quando nós até temos uma diminuição de lactobacilos, quando existe um desequilíbrio na flora vaginal. Mas lactobacilos são benéficos porque mantêm um pH, o que permite que não haja o surgimento de outras infecções de transmissão sexual. Obrigado. Muito bem. Houve questões que foram colocadas aos outros oradores. Ramos Eduardo Pedro, quer reagir? Sim. Ramos está presente. Está. É sobre a questão como operacional a educação cultural e como se faz. Sim, será que estão ouvindo? Ok. Pode avançar. Para a operacionalização da educação intercultural no ensino da informática em África, consiste na aplicação prática, estratégica e pedagógica. Esse, por sua vez, valorizam a diversidade cultural dos estudantes e, ao mesmo tempo, esses promovem competências digitais. Esse processo pode começar, ou começa pela adaptação dos conteúdos e as realidades locais, entre problemas do contexto que fazem com que o cotidiano e dos alunos, em vez de utilizar apenas métodos estrangeiros, o professor deve incluir referências culturais africanas, como línguas locais, histórias, tradições e desafios socioespecíficos. E outro, por sim, é importante que o uso das metodologias participativas, nas quais os alunos não são receptores, mas sim receptores de conhecimento, mas sim eles vêm contribuir com as suas experiências culturais. Por exemplo, pode desenvolver um projeto digital baseado na sua comunidade, como aplicação simples, com histórias e multimédias que dão soluções às tecnologias e problemas locais. Isso vai permitir com que a aprendizagem da informática seja mais significativa e ligada à realidade cultural. Sim? Bem, tudo bem. Obrigado.
Tínhamos mais uma questão para Débora, antes da professora Lúcia fazer perguntas também. Débora, está conosco ainda? Débora Bezerra, parece que já não está. Não está? Sim, por favor. Apenas uma questão ou talvez observação para a Ana Cristina. Só gostava de perceber uma coisa. O contexto em que fez esta avaliação, gostava de perceber se em algum momento fez alguma análise de correlações. Na verdade, o que eu quero saber, existem várias coisas que causam algum impacto na expectativa de vida, na mortalidade infantil. Vou falar só de duas coisas que talvez seria importante correlacionar-se no nosso meio, que é a infecção por HIV e a morte materna, né? Porque se nós tivermos morte materna, claramente a mortalidade infantil também vai aumentar em qualquer idade. Então, gostava de saber se chegaram a fazer algum tipo de correlação para tentar perceber o que é que está realmente a acontecer nestes países. E também uma das coisas que eu notei que é que há sempre alguma diferença nos seus gráficos quando se trata de Covid, da altura de Covid. Será que conseguiram reparar o impacto do Covid nestes indicadores todos? Acho que essa é uma colocação importante, porque a gente fala, para a gente falar de impacto, né, a gente precisaria ter feito uma análise ex ante, né, o que a gente chama. Então, você avalia um contexto anterior, né, tanto um contexto de política, contexto de saúde anterior, e depois você avalia a partir do momento da implementação da política. Mas, para além disso, a gente precisa saber a que medida aquela política foi implementada, né? Se o investimento proposto no escopo da política, se ele foi aplicado, se o alcance da política está acontecendo, se a expectativa de implementação, seja nas cidades, nos estados, enfim, se isso está acontecendo. Então, a gente tendo essa informação do que aconteceu previamente à política, do quanto aquela política, dentro do seu escopo, conseguiu ser implementada, e a gente tendo um prazo para avaliar isso, depois a gente pode conseguir falar do impacto. É por isso que eu trouxe que a gente tem uma deficiência na literatura em relação às análises de impacto, muito pela deficiência de dados pré-implementação da política. Então, a gente não tem sistemas de informações que sejam tão qualificados para a gente ter um melhor conhecimento, né, do que estava antes. A gente sabe que tinha casos de anemia, de mortalidade, a gente sabe que tem fatores associados a isso. E aí, quando a gente traz o marco da política, pensando no contexto da Agenda 2063, é para a gente entender se o que está sendo pensado dentro da agenda está considerando outros fatores para além da causa base, né? Então, a gente tem um problema de deficiência que gera anemia, mas o restante está sendo pensado. Então, quando se coloca a aspiração 1 como sendo algo extremamente importante para o desenvolvimento tanto do continente, né, da perspectiva de desenvolvimento humano, se não for considerado os outros fatores, só as políticas que são voltadas para a condição de saúde e para a condição de nutrição, elas não vão ser suficientes para gerar o impacto que a gente espera. Então, nessa primeira etapa do projeto, a gente não fez nenhuma análise de correlação, justamente porque a gente sabe do cuidado que a gente precisa ter quando a gente pensa em cada um desses indicadores, quais são os fatores que estão associados a ele e o quanto que o efeito do que está acontecendo é efeito da política, ou quanto que o efeito do que está acontecendo está relacionado com outras variáveis que a gente precisa controlar. E esse é o nosso próximo passo, que é algo que exige um tempo e uma dedicação maior para a gente poder extrapolar e dizer, não, isso é um impacto da política, ou não é impacto dessas políticas, é impacto de outros determinantes que estão sendo controlados. Obrigada pela resposta. Pronto, penso que damos por terminada esta sessão. Agradecemos a todos os que puderam participar. Foi uma sessão mesmo arrastada, em que falamos de aspectos muito importantes, que foram apresentações
em que tivemos uma primeira apresentação que esteve ligada à questão da nutrição, que é um fator muito importante que mede o impacto de desenvolvimento dos países e que trouxe aqui dados importantes relacionados com comparações em termos de nutrição, taxas, expectativa de vida, anemia, mortalidade infantil, comparando países dos PALOPs, e são dados que são mesmo importantes e são impactantes em termos de saúde pública. De seguida tivemos a apresentação em que falamos do uso da fitoterapia, né? Basicamente isto, que é algo que é muito importante no nosso meio, porque nós sabemos que um dos primeiros recursos da nossa população é mesmo a medicina tradicional. Só que é preciso que nós usemos a medicina tradicional de forma racional, e os dados que trouxeram aqui mostraram-nos coisas que são importantes. Portanto, qual é a concentração mínima inibitória e coisas assim, que são os dados que a população não tem, porque quando nós não temos esses dados, acabam resultando em casos de intoxicação e tudo mais, mas que são estudos que são importantes que sejam feitos de seguida em indivíduos, para nós percebermos quão importante é a medicina alternativa tradicional. De seguida tivemos 2 apresentações que estavam ligadas à área de tecnologia de informação, em que traziam dois cenários, um em que se comparou o acesso à tecnologia também de informação, ao papel da TIC e acesso à tecnologia de informação, comparando Moçambique e Angola, que são 2 países que têm praticamente a mesma realidade e que têm as mesmas dificuldades no acesso às tecnologias de informação. E a última apresentação em que comparou-se entre Moçambique e Brasil, e que o que se pretendia nesta é tentar encontrar pontos em comuns e possíveis expectativas para que haja um maior acesso à tecnologia de informação, porque nós sabemos que hoje em dia as tecnologias de informação têm ditado aquilo que é o nosso desenvolvimento, têm ajudado bastante no ensino, quando falamos de inteligência artificial, mas é preciso que as pessoas tenham acesso e que façam o seu uso racional. E obrigada, e uma salva de palmas a todos que estiveram aqui conosco.